A sociedade, ela encontra-se em uma época de transformação que implica um novo desenho de governo e de organização político-social. É como se o próprio Estado se preparasse para um novo e desconhecido tempo. Vemos com clareza a crise se agigantar. As inúmeras dificuldades de encontrar o equilíbrio econômico têm ressonância na falta de emprego e no emperramento do crescimento do país. No entanto, a face mais perceptível da crise esconde aspectos fundamentais que afloram de forma pontual ou mesmo de modo condicionado mais duramente. A questão da violência na sociedade brasileira, por exemplo, tem se revestido de importância crescente nas últimas décadas. Seu crescimento, sobretudo pela competição entre facções criminosas rivais, é algo que já extrapolou o âmbito das grandes cidades, ocorrendo atualmente de forma corriqueira até em pequenas cidades antes não atingidas. Vemos estarrecidos como o crime se articula por todo o Brasil. A interiorização do consumo de drogas, como o crack, é uma realidade que trouxe a reboque todo o aparato criminoso secundário, entre aspas, como a prostituição, a extorsão, que caracterizam a formação de máfias. As redes de distribuição de drogas em todo o território nacional se valem de uma inteligência e de uma logística que rapidamente se compôs com um profissionalismo assustador. É preciso reconhecer que o crime atingiu um patamar de organização dantes nunca visto e que o Estado mal consegue lidar com essa realidade. Assim, tal capilaridade também sugere que a corrupção de agentes políticos integra essa funesta equação, tornando ainda mais complexa a solução do problema da violência. Ao considerarmos o Rio de Janeiro nesse desconcerto geral, percebemos sua importância como raiz e fundamento da barbárie que se institucionalizou com tanta presteza e eficiência no Brasil. Nos últimos dias, foi possível ter noção dos tempos de incerteza que estamos vivendo. O Rio de Janeiro presenciou momentos de terror, onde bandidos afrontaram toda uma comunidade, impondo zona de guerra a moradores sitiados e encurralados. Esse drama, que todo o Brasil acompanhou, deixou clara a falência do sistema de segurança pública no estado do Rio de Janeiro, frente ao poder de fogo incontestável dos traficantes. Todos sabemos que não é de hoje que o Rio se tornou uma cidade violenta. Também não é do meu interesse, nesse momento, investigar esse cúmulo histórico que nos trouxe ao presente, embora a análise das origens da violência no Rio e em qualquer lugar seja importante para entendermos seu processo de mudanças, seu desenvolvimento no tempo e daí a sua atualidade. O certo é que nessa recente guerra presenciamos o sequestro da paz social pelo tráfico. Um gabinete de crise acabou sendo montado depois da crise já estar instalada. Medidas paliativas para velhos problemas. E assim, tocamos a política da segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Decididamente não dá mais. Sem levantar bandeira de qualquer violência justificada como forma de combater outra violência em vigor, mas diferente dos países muçulmanos, como a Filipinas, onde traficantes são sentenciados à morte, no Brasil, o relaxamento na medida punitiva criminal faz com que a ordem de execução parta do traficante contra a sociedade, contra os nossos policiais. Só para fazer lembrar, foram mais de 100 destes heróis brasileiros assassinados somente este ano no Rio de Janeiro. Ao atingir a triste cifra de 100 policiais mortos somente em 2017, o Rio não apenas exemplifica,
como aponta uma tendência brasileira, a saber, aquela do ataque realizado sem medo, até com petulância, ao poder policial. E aí, senhor presidente, é que me pergunto, será que a impunidade no Brasil é a sentença mais certa em vigor? Reflito que essa culpa é nossa. A corrupção desenfreada que se construiu moeda de troca na manutenção do poder dentro das instituições nacionais é responsável diretamente por tudo isso que vemos aí, nesta explícita demonstração da falência do Estado, onde seu poder de controle controla o crime e segue contra o crime, segue ferido e cambaleante. É uma malha danosa, é a víbora a qual se precisa pisar sobre a cabeça, sobre o risco que seu veneno contamine o organismo social do país. O Estado é um agente legal da ordem republicana e não o traficante, que na sua política de solidificação do poder paralelo assume a condição de juiz e muitas vezes de executor. Faço aqui o registro, o aplauso aos valorosos policiais do Estado do Rio de Janeiro e aos nossos militares das Forças Armadas que honram suas fardas e lutam, colocando diariamente suas vidas em risco para que a violência não assuma de vez o controle no país. Nós queremos aqui citar e registrar, senhor presidente, na semana passada, na CCJ, eu relatei o projeto já aprovado pelo senador Crivella, hoje prefeito da cidade do Rio, aonde tornava hediondo, ou aonde torna hediondo, o porte, o transporte, a comercialização de armas de uso restrito. Esse projeto foi aprovado aqui no Senado em 2015, foi para a Câmara Federal e no mês passado recebeu um substitutivo, aonde se limitava essas armas a apenas 3 armas, fuzil, metralhadora e submetralhadora. Então, vindo aqui o texto para o Senado, na CCJ, no meu relatório, eu fui contra esse substitutivo da Câmara por entender que todas as armas de uso restrito devem estar nessa lista de crime hediondo. E no substitutivo da Câmara também se citava que seria hediondo apenas o uso dessa arma em crime. Eu discordo, porque apenas o porte dessas armas já tem um poder muito grande, já traz um perigo muito grande para a sociedade. Então, o meu relatório foi aprovado, o substitutivo da Câmara foi rejeitado e o texto original do Senado, do projeto do senador Crivella, foi então aprovado e agora vai para a sanção, uma vez que não houve recurso para o plenário. E a partir daí, então, o porte, o transporte e o uso de armas de uso restrito, a partir de agora, será crime hediondo no Brasil, ou seja, inafiançável, com prisão temporária mais longa, já em prisão, já diretamente para o regime fechado e com dificuldades para se você mudar para você alcançar os benefícios da redução e etc. Então, é uma atitude, como me perguntou a jornalista, a repórter da CBN, o senhor acha que isso vai resolver o problema? A lei por si só não resolve, o texto por si só não vai resolver. É claro que nós temos que ter ações efetivas de combate, temos que ter ações efetivas, senador Collor, de fiscalização, de apreensão de armas, de apreensão de munições, temos que fazer isso. Aí sim, nós vamos diminuir, porque o número de fuzis no Rio de Janeiro é muito grande. Então, nós temos que cuidar da nossa sociedade. E termino aqui fazendo o registro, e no final de semana eu registrei isso de forma muito enfática, e quero registrar aqui a minha repulsa, quero registrar aqui a minha veemente contrariedade contra o que aconteceu lá no Museu de Arte Moderna, aonde, em nome da arte e da cultura, o que nós vimos ali foi a erotização de crianças. E erotização de criança é pedofilia. Pedofilia também é crime hediondo. Então, eu não aceito que, em nome da arte, uma criança e crianças sejam expostas
a ver o corpo nu de um adulto, a tocar no corpo desse adulto. Então, nós já registramos, eu, senador Magno Malta, tomamos uma posição dura contra isso. O senador Magno Malta já protocolou na PGR, com a nossa Procuradora-Geral da República, o seu protesto, e as pessoas responsáveis têm que ser chamadas, seja o secretário de governo, seja os organizadores da exposição, os pais da criança ou das crianças que não só autorizaram, mas acompanharam a criança nessa arte, entre aspas. Então, eu quero aqui registrar, e inclusive na CPI dos maus tratos a crianças e adolescentes, segundo me disse o senador Magno Malta, vai ser ali apreciado um requerimento convocando essas mesmas pessoas para darem explicações na CPI de maus tratos e violência contra a criança e o adolescente. Então, nós não podemos aceitar isso, e eu não aceito isso. A erotização de crianças em nome da arte e em nome da cultura. Erotização de criança é pedofilia, e pedofilia é crime hediondo. Senhor presidente, é isso que eu tinha a registrar. Obrigado.